João capítulo 15, nós temos aqui na projeção, mas se você preferir abrir na sua Bíblia, eu vou esperar você achar, tá bom? João capítulo 15, vamos ler alguns versos. João 15, a palavra de Deus assim nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai. Há uma expectativa no nosso coração com relação à Tua palavra, à Tua voz. E a gente veio aqui, Senhor, para Te ouvir. A gente veio aqui para receber palavra viva do Teu trono de graça no nosso coração. Meus irmãos estão aqui, saíram de casa. Eu sei que é uma expectativa no coração deles. Não em ouvirem homem falar, não em perceberem, verem aqui performance humana, Senhor. Mas Teu povo veio aqui para ouvir a Tua voz, veio aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Então fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Eu não tenho o que oferecer para os meus irmãos, não tenho o que dar para cada um aqui. Eu não tenho palavras de vida, eu não tenho esperança para produzir no coração de ninguém. Deus, mas eu confio no Senhor, porque eu sei que o Senhor é o maior interessado em tudo que está acontecendo aqui nessa noite, nesse culto que acontece aqui. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o estado de cada coração, sabe como cada um entrou aqui por essa porta, sabe das lutas pessoais, dos desafios de cada um, das frustrações, das alegrias, das tristezas de cada um que está aqui, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor penetra o mais íntimo do nosso ser, e o Senhor sabe o que se passa nessa noite, nesse momento em cada coração aqui. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração por mim, pelos meus irmãos, é para que nesse momento haja uma conexão profunda com a Tua palavra, e que o Teu Espírito aplique as verdades eternas que o Senhor quer aplicar ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que seja assim. Oramos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, talvez uma das palavras mais faladas nos últimos tempos, ou mesmo um dos conceitos mais vividos, né, seja a palavra ou o conceito da globalização. A gente vive num mundo globalizado, não é verdade? A gente vive num mundo extremamente conectado. É impressionante, eu aqui agora, eu trago o iPad, vocês sabem, a minha filha já sabe mexer no iPad, ela já sabe botar no jogo, já sabe botar na internet, sabe mexer em tudo com 6 anos, né? Já está, ligo lá em casa no computador, já sabem conectar com o mundo, já sabem conectar porque a geração, né, dos nossos filhos aí é uma geração que já nasce conectada. Então a gente vive num mundo globalizado, a gente vive num mundo de conexão, a gente vive num mundo sem fronteiras. Eu acho que você já ouviu essa expressão em algum lugar, né? Um mundo sem fronteiras, mais ou menos, né? Levando em consideração esse serviço aí, mais ou menos. Mas a gente poderia, sim, quem sabe, definir essa palavra globalização justamente como um atravessar de fronteiras. Por globalização a gente pode entender, né, essa capacidade que a gente tem hoje de fazer uma conexão com pessoas, por exemplo, que estão do outro lado do mundo.
a ligação hoje em dia que a gente tem, né, que os 4 cantos do globo têm, podemos definir isso como globalização. Podemos ainda dizer que é uma transposição de barreiras, barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras econômicas. Esse negócio é tão interessante e tão sério ao mesmo tempo, porque como a gente pode ver, coisas que acontecem do outro lado do mundo nos afetam aqui. Eu dizia isso outro dia, né? Você vê o que está acontecendo na Europa, né? A crise na Grécia. É impressionante porque a bolsa de valores aqui é afetada, o dólar cai, o dólar sobe, a gente paga de certa forma, vive de certa forma as consequências da globalização, dessa conexão, né? Do fato da gente estar inteiramente ligado a uma malha, a uma teia que faz com que a gente aqui esteja ligado direto ou indiretamente a pessoas do outro lado do mundo e que a nossa economia, de alguma forma, também esteja conectada com a economia mundial. Então, a globalização, ela é uma bênção em muitos aspectos, né? As barreiras de verdade são transpostas, mas por outro lado também, como eu estou falando para vocês, há desafios, há problemas também nessa realidade de um mundo globalizado. Agora, por mais que a gente possa achar que globalização é um termo, é um conceito nosso, dos nossos dias, eu queria mostrar para vocês que a Bíblia já fala de globalização há muito tempo. A Bíblia já fala de uma espécie de globalização, muito antes da gente começar na nossa era agora a falar de globalização. Por exemplo, pessoal, vamos ver alguns textos interessantes. Romanos capítulo 12, verso 5 fala assim: assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha o que Paulo está falando na sua carta aos Romanos. Nós estamos aqui, certo? Comunidade presbiteriana da freguesia, nós temos uma ligação aqui, certo? Como irmãos, como igreja que somos. Mas Paulo está falando que esse aspecto, essa faceta, por assim dizer, do corpo de Cristo que se reúne na rua Mamoré 87, está intimamente ligada com outras pessoas que compõem o corpo de Cristo em outros lugares do mundo. Então, muito antes da gente começar a falar de globalização aqui, a Bíblia já fala de globalização há muito tempo, de uma espécie de globalização há muito tempo. Avançando um pouco mais, Paulo também em Gálatas capítulo 3, versos 26 a 28, fala assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Mais uma vez, olha o que Paulo está dizendo: olha, as barreiras, as fronteiras foram quebradas. Se no passado, Paulo está dizendo, se no passado havia uma barreira, onde o judeu era um povo separado, o povo escolhido de Deus, né? Menino dos olhos de Deus, e os gentios estavam de um outro lado, Paulo está dizendo o seguinte, que a partir de Jesus, não existem mais fronteiras, não existem mais barreiras, porque todos nós estamos, de certa forma, o quê? Conectados. Olha a globalização aí, gente. Avançando um pouco mais, Efésios capítulo 2, versos 14 a 16, fala assim: pois Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade, ok? Então Paulo está falando também aqui de uma inimizade que existia, de uma barreira que existia, mas em Cristo Jesus nós estamos conectados. Em Cristo Jesus nós formamos um corpo, uma família, tudo isso debaixo da união de Cristo. Isso está lá em Efésios, como nós já vimos, capítulo 2, versos 14 a 16. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nosso texto base hoje, de João capítulo 15, mais uma vez nós nos encontramos com essa realidade, de certa forma, da globalização, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, em João capítulo 15, está falando o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ele continua o texto dizendo assim: ó, todo ramo que não dá fruto, esse ramo é cortado, certo? E lançado fora. Mas todo o ramo que produz fruto, o pai poda, o agricultor poda, para que esse fruto dê mais fruto, essa árvore possa vir a dar mais fruto ainda. O que me chama a atenção é que, da mesma forma que os outros textos que nós lemos aqui, João capítulo 15 fala de uma conexão. João capítulo 15 fala de uma ligação. João capítulo 15 fala de uma videira
com muitos ramos, onde os galhos estão conectados, e os galhos que fazem parte dessa videira podem produzir frutos, podem dar frutos para a glória de Deus. Então, o que eu percebo aqui em João capítulo 15, da mesma forma que nós vimos nos outros textos aqui, é que Jesus, falando nesse texto ali de João capítulo 15, fala de uma conexão que nós precisamos ter com Deus, uma conexão que nós precisamos ter uns com os outros para cumprir um papel na história, para cumprirmos a vontade de Deus, que é a produção de frutos espirituais. E aí, eu já falei para vocês, né, que nós estamos ligados na videira, conectados a essa videira. E, meus irmãos, necessariamente, estar conectado à videira faz com que nós sejamos necessariamente pessoas abençoadas. Porque estarmos conectados à videira faz de nós, não vou dizer pessoas privilegiadas, mas pessoas extremamente abençoadas por estarmos conectados à fonte maior de vida, que é o próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, estarmos conectados à videira traz para nós inúmeras responsabilidades. Estar conectado à videira faz com que eu e vocês vivamos com a responsabilidade de produzirmos frutos para a glória de Deus. E aí, eu queria hoje falar com você justamente sobre as bênçãos e responsabilidades dessa conexão. Começando pela bênção ou pelas bênçãos, o que me chama a atenção no texto que nós lemos é que existe um tronco principal, que é o único gerador de vida espiritual. Grave isso. Existe um tronco principal, que é o único gerador de vida espiritual. Olha só que interessante, já vimos o verso 1, né, quando Jesus ele fala assim, ele afirma categoricamente: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Jesus, ao se referir a ele mesmo como sendo a videira verdadeira, é que Jesus sabia que naquele contexto em que ele estava inserido, muitas outras falsas videiras estavam surgindo entre os discípulos, entre os primeiros cristãos, entre a turma ali que foi contemporânea de Jesus, por assim dizer. Muitas falsas videiras estavam surgindo naquele contexto. Para Jesus chegar e falar que ele era a videira verdadeira, é porque, meus irmãos, naquele momento já havia muita coisa prometendo vida, prometendo paz, prometendo alegria, prometendo restauração, prometendo suprir as necessidades essenciais do ser humano. É interessante, porque eu não tenho dúvida que a mesma tentação que os primeiros cristãos viveram lá atrás, nós vivemos ainda hoje. Eu não tenho dúvida que, da mesma forma que os contemporâneos de Jesus, né, os discípulos de Jesus, viveram a tentação de buscar vida em outras videiras, eu não tenho dúvida que ainda hoje nós vivemos e corremos o mesmo risco e a mesma tentação. Se não, veja comigo, algumas tentativas, ou algumas, por assim dizer, tentativas de buscar satisfação ou vida em videiras falsas. Quer ver uma coisa que me chama a atenção? É a busca pela autojustificação. Tem muita gente que tenta achar vida, achar significado para a vida, achar contentamento, achar paz, fazendo coisas boas, fazendo aquilo que é correto. Você vai perguntar: mas pastor, a gente não tem que fazer o certo? A gente não tem que agir de maneira correta? Não temos que ser íntegros? Não temos que ser honestos? Não temos que ajudar o próximo? Não temos que fazer coisas boas? Temos, irmãos, mas sabe qual é o problema e qual é o risco? O risco está quando nós pegamos as nossas boas obras, as nossas boas ações, e nós buscamos nos auto-justificar através ou a partir das nossas ações boas. O que eu quero que você entenda nessa noite é que toda tentativa de autojustificação, ou seja, você se tornar aceito diante de Deus, se tornar justo diante de Deus, toda tentativa de autojustificação é uma videira falsa. É tentar buscar vida no lugar errado. Ou seja, o sujeito fala: mas eu não preciso de Jesus. Negócio de que Jesus é o caminho para a vida, ele é a verdade. Peraí, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma boa mãe, eu pago os meus impostos. E o sujeito vai crescendo, né? Eu sou o cara. Eu sou um bom profissional, eu chego cedo no meu trabalho, e o sujeito se orgulha daquilo. Tem pessoas que buscam no caminho da autojustificação a vida que só Jesus pode dar. É interessante porque
Eu citava mais cedo na reunião de oração as palavras do apóstolo Pedro, quando Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem para onde ir, não tem o que fazer, Senhor, eu não tenho onde buscar, porque vida, Senhor, só no Senhor. E aí a gente se lembra de Jesus falando que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente vai tentando buscar autojustificação, buscar essa vida na autojustificação. Mas ainda, tem gente que tenta buscar satisfação, vida, ter esperança na sua carreira. O sujeito investe todas as suas fichas, toda a sua energia, toda a sua força na sua carreira. Ele acaba com a sua família, ele acaba com a sua vida espiritual, sua vida devocional, ele se entrega de corpo e alma ao trabalho, se torna um escravo do trabalho, ele visa a sua carreira, porque ele acha que ele vai encontrar vida ali. Porque ele acha que em sendo bem sucedido na vida, sendo respeitado, sendo honrado, ele vai encontrar vida. Mais uma vez, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Não há vida fora de mim. Tem gente que acha que se tiver uma família feliz e estruturada, filhos educados, filhos lindos, filhos cultos, bem-sucedidos na vida, ele vai chegar um dia para olhar para a vida, olhar para trás e vai dizer: olha, que família maravilhosa que eu construí. Olha, é isso que me satisfaz, é isso que me realiza. Irmãos, quem não quer uma família feliz? Quem não quer uma família estruturada? Quem não quer uma família abençoada? Porém, tentar achar satisfação na família, desconectado da verdadeira videira que é Jesus, é uma loucura também. Eu conheço gente que tem uma família estruturada, uma família feliz, mas não conhece Deus, não se encontrou com a graça de Deus, não experimentou da bondade de Deus. Tem um pastor, amigo, uma vez nada contra, irmãos, encontro de casais, tá? É apenas uma experiência que ele viveu. Ele dizia o seguinte, que ele chegou um momento do ministério dele, ele tinha um ministério muito efetivo com casais. E ele via assim, os casais saíam, faziam encontros, né, de um final de semana. Só que ele começou a perceber alguma coisa. Ele começou a perceber que casamentos estavam, isso na experiência dele, ok? Ele começou a perceber que casamentos estavam sendo reestruturados. Famílias estavam sendo reorganizadas, reestruturadas, casamentos acabados, Deus estava abençoando, aquela coisa toda. Mas ele começou a perceber que a restauração dessas famílias necessariamente não estava redundando em conversão, em transformação de vidas. Aí uma expressão que ele usou há muitos anos que eu nunca mais esqueci. Não adianta, né? Aliás, ele falava assim, tem muito casal que foi restaurado e está indo de braços juntos para o inferno agora. Antes, a diferença é que eles estavam indo separados, agora estão indo juntos. Sabe por quê? A família foi reestruturada, mas não teve uma conexão com Deus. O casamento foi refeito, certo? Mas não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe por quê? Porque havia nesse contexto, nessa realidade, nessa experiência, o conceito de que tudo que aquelas pessoas precisavam era a restauração do casamento. Agora, fazendo uma ressalva aqui, né? Eu acho maravilhoso os encontros de casais. E tem tudo para, além de consertar casamento, restaurar uma família, tem tudo também para levar pessoas a Cristo. É uma porta maravilhosa de entrada das pessoas na igreja. Então, uma falsa videira é essa expectativa que muitas pessoas colocam na família, achar que a família vai ser a resolução de todos os seus problemas. Avançando um pouco mais, tem pessoas que buscam vida no entretenimento. O cara fica ali final de semana inteira conectado, se divertindo, né, buscando algo maior. Tem gente que bota a esperança no sexo e outros ainda colocam a esperança na droga. Tem muita gente buscando, elegendo outras fontes de satisfação que não a presença de Deus. Sabe o que acontece? Alguém já disse assim, não há alegria fora de Deus. Não é verdade isso. Não há alegria fora de Deus. Existe muita alegria. Até a alegria etílica é alegria. A alegria do álcool é alegria. É passageira, é superficial, é incompleta, é falsa, mas é um tipo de alegria. E que produz uma satisfação momentânea. Agora, irmãos, o que nós precisamos entender é que nós somos pessoas privilegiadas. Sabe por quê? Porque Jesus fala que nós estamos conectados à videira. Estamos conectados à verdadeira fonte de vida, de paz, de esperança, de alegria, que é Jesus. Interessante porque Jesus afirma assim, né? Eu sou a videira verdadeira. Irmão, sabe o que eu queria que você pudesse entender e sair daqui crendo que essa verdade pudesse nortear a sua semana? Você não está largado, você não está sozinho. Deus chamou você para ser um ramo da sua videira.
É interessante porque da mesma forma que a ceifa, ela corre pelos ramos, pelos galhos de uma planta, de uma árvore qualquer, uma vez que nós estamos conectados à videira que é Jesus, o Espírito Santo que vai passando pela videira, vai alcançando a minha vida e na sua vida, e isso faz com que nós fiquemos fortes e cada vez mais conectados e possamos dar frutos gloriosos para Deus. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que Jesus fala para nós nessa noite que nós fazemos parte, da sua videira. Ele é a videira e nós estamos conectados a ela, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Agora, sabe o que me chama a atenção também? É que Jesus, ele não inventou essa metáfora da noite para o dia, né? Ele não falou assim, deixa eu inventar aqui uma metáfora e voar, a metáfora da videira. Não, essa metáfora, ela é muito mais antiga que nós possamos imaginar. Quer ver só? Interessante, porque lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 5, verso 7, fala assim: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Isaías, ele começa a levar uma palavra para a nação de Israel, uma palavra de condenação por conta da idolatria e do afastamento que essas pessoas estavam tendo de Deus. E ele vai comparar a nação de Israel, mais uma vez, a uma vinha. Vai comparar a nação de Israel a uma videira. É interessante porque a gente sabe que hoje a igreja, ela, vou usar uma expressão aqui, por falta de uma melhor, assumiu o papel de Israel. No Antigo Testamento, Israel era a vinha do Senhor. Entretanto, como eles negaram Jesus, não aceitaram a sua vinda, não aceitaram a sua proposta, não aceitaram ele como sendo o Filho de Deus que veio ao mundo para fazer remissão para os nossos pecados, a palavra de Deus nos diz que a igreja, ela entra em cena e assume um papel que era de Israel no Antigo Testamento. E o que Jesus está dizendo para nós é que, da mesma forma que o Israel no Antigo Testamento era a videira do Senhor, era a vinha do Senhor, hoje essa vinha é composta por mim e por você. Sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? O que Jesus quer é que jamais esqueçamos que pertencemos a Ele, que estamos unidos a Ele, que estamos conectados, ligados, e o que vai nos manter fortes e frutíferos é estarmos na videira e em contato com os outros ramos. Olha aqui, você vê uma igreja evangélica hoje, né? Você está aqui ouvindo a palavra, hoje é domingo, mas sabe que amanhã você vai para o seu trabalho, você vai para a sua vida, vai para a sua realidade, mas o fato de você não estar num lugar físico como esse, ouvindo a palavra, em contato com outros irmãos, não vai anular o fato de você ser de Deus, de você fazer parte da videira de Deus, e do propósito de Deus continuar se cumprindo na sua vida. Irmãos, é que às vezes a gente não tem noção da importância do papel desse negócio na nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta, se não me engano, aos Colossenses, ou Filipenses, depois você procura e me ajuda a me lembrar, ele vai dizer que nós fomos transpostos, né? Nós éramos do império das trevas e Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Sabe o que isso significa? Nós vivíamos uma realidade de alienação de Deus, de afastamento de Deus, de desconexão total de Deus, mas pela sua graça, Deus nos transportou. Deus nos trouxe para junto dele por meio de Jesus. Meus irmãos, isso não tem preço. É que às vezes, talvez, a gente vai perdendo a sensação, a certeza da realidade, do fato do que nós éramos e o que Deus fez na nossa vida, a transformação que Ele efetuou. E aí, a primeira coisa que eu queria que você fixasse hoje é que você faz parte da videira de Deus, se você se encontrou com Jesus. Avançando um pouco mais, uma segunda verdade que eu vejo, uma lição que eu encontro nesse texto, é que estar ligado à videira é a garantia do cuidado todo especial do agricultor. Olha que coisa bonita. Os versos 2 e 3 nos falam: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. João capítulo 2, capítulo 15, versos 2 e 3. Irmãos, sabe uma coisa que nós vivemos na nossa vida? Nós vivemos aquilo que os estudiosos, alguns teólogos chamaram de o já e o ainda não. O já e o ainda não. O que Jesus falou para os seus discípulos? Vocês já foram lavados pela palavra. Isso significa dizer que
O momento em que você se encontra com Cristo, que você entrega a sua vida para Ele, Jesus, Ele entra na nossa vida, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos transforma, fazendo de nós o quê? Novas criaturas. Esse é o já. Já teve uma ação de Deus na nossa vida. Já teve um mover de Deus no sentido de nos purificar. Imagina só, a gente chega quebrado, a gente chega cheio de hábitos pecaminosos, a gente chega arrebentado, cheio de pecados nas costas. Aí o sujeito tem um encontro com Cristo. Aí tem um lavar regenerador do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Aí nesse primeiro contato, Deus vem com todo cuidado, usa o irmão, usa o pastor, usa uma pessoa tal, para cuidar daquela vida, né? Como a gente costuma dizer, vai tirar os carrapichos, tirar as coisas, as sujeiras que estão ali. O Espírito Santo vai trabalhando, vai mudando as motivações, vai mudando a consciência, e acontece uma limpeza inicial na vida da pessoa que tem um encontro com Cristo. Entretanto, reside um perigo nisso, sabe qual é? Algumas pessoas se acomodam, acabam acreditando que esse lavar inicial é tudo que elas podem experimentar na sua vida. Mas sabe qual é o problema? Se por um lado já teve o já, de um lavar inicial de Deus na nossa vida, também existe o ainda não. Sabe no que resiste o ainda não? O ainda não resiste justamente num processo de Deus na nossa vida. Um processo onde Deus continua nos limpando e continua nos podando para que nós possamos assumir o papel que Ele tem para a nossa vida. O que é interessante, né? O texto que a gente já leu, vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Mas Jesus vai dizer também, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É condicional. A salvação é pela graça, mas esse plus de Deus, esse a mais de Deus na nossa vida é condicional. Se vocês quiserem mais de Deus, tem que permanecer. Se vocês quiserem ir além, tem que estar conectado. Se vocês quiserem produzir frutos para a glória de Deus, tem que permanecer na conexão e na obediência a Deus. Ou ainda, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Sabe o que me chama a atenção na poda? Eu fui estudar esse negócio, né? Tem que ler um pouquinho sobre isso. Eu não entendia nada sobre isso, Priscila. Aí eu fui ler um pouquinho sobre isso. Me chamou a atenção que a poda, ela tem, além do papel de limpar, né, a videira, para que aqueles frutos que não cresceram, aqueles ramos não saudáveis, eles não roubem a seiva, que é o que acaba acontecendo. Se tem um fruto que não cresceu, ou um ramo não tão saudável, acaba a seiva indo para um ramo ou um fruto que não vai vingar, por assim dizer. Então a poda, ele tem esse papel de limpar e fortalecer a videira. Mas a poda também tem um outro papel. Quando o agricultor, ele poda, ele dá a forma que ele quer para a videira. Então, se o agricultor quer que a videira assuma a forma tal, né, digamos assim, mais inclinada para a esquerda, ele tem como fazer com que, com a sua poda, ele vai dar a direção que ele quer para aquela videira. Irmãos, para mim essa metáfora ela é fantástica. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Deus quer dar uma forma para a nossa vida. Deus não quer, e essa é a proposta do Evangelho, que nós sejamos influenciados pelo mundo, influenciados pelo sistema de valores ou de falta de valores que existe aí fora. Deus não quer que nossos filhos e nós sejamos influenciados, que a nossa vida seja determinada pelo que acontece lá fora. Deus quer nos formar, Deus quer nos conduzir, Deus quer dar uma forma para a minha vida e a sua vida. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala o seguinte: não vos conformeis com este século. Ou seja, não assumam a forma desse século. Não vivam como as pessoas lá fora elas vivem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. E aí, meus irmãos, é interessante porque nesse agir de Deus tão maravilhoso, Deus vai dando para a nossa vida a forma que Ele deseja. Olha só, Deus age todos os dias para purificar a nossa vontade, as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos pensamentos, tirando de nós todas as ervas daninhas que nos prendem e nos sufocam. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Sabe por que Deus quer podar você? Porque Deus não quer que você continue vivendo coisas que você tem vivido. Marcelo falava aqui de manhã sobre família, e a gente estava aqui trabalhando sobre esse tema de manhã. Uma coisa interessante que ele dizia é o seguinte: olha, tem muita coisa na vida da gente que é determinação.
é decisão de você simplesmente não aceitar mais que o rumo da sua vida continue de certa forma, caminhando de uma certa direção. Irmãos, em nome de Jesus, olha, nós não precisamos continuar carregando coisas, hábitos pecaminosos, né? Motivações caídas que talvez a gente carregue há tanto tempo. Eu costumo dizer que alguns de nós têm até pecados de estimação. A gente não abre mão, né? Não, pastor, olha, isso aqui não, ó, mexe qualquer coisa, mas aqui não mexe não. Né? A gente agarra algumas coisas com uma força, coloca tanta esperança em alguns hábitos, tanta esperança em algumas coisas que a gente faz. O que acontece é que Deus muitas vezes está querendo nos livrar justamente daquilo. Irmãos, em nome de Jesus, hoje é dia, é noite de você se abrir para o novo de Deus, para a mudança de Deus, para a limpeza de Deus, para a transformação de Deus, para a direção que Deus quer dar na sua vida. Então, Deus nos limpa e Deus nos poda. Agora, o texto, de certa forma, ele é duro, ele é realista. Sabe como é que Deus nos poda muitas vezes? Deus nos poda nos mandando para o deserto. Eu não sei se você já passou por deserto na sua vida, literal. Eu nunca estive num deserto literal, mas já passei por alguns desertos espirituais e emocionais. É ruim demais. Passar por deserto é um negócio cruel. E o deserto, né, é o lugar do perigo. O deserto é o lugar ermo, terra inóspita, não é verdade? É lugar sombrio. Mas sabe que o deserto tem um papel fundamental na vida do crente? Irmãos, não sou masoquista, não gosto de sofrer. Peço a Deus todos os dias, Senhor, me livra do mal, guarda a minha casa do mal. Não quero sofrer, mas eu não posso fechar os olhos para o fato de que alguns desertos são terapêuticos. Tem o poder de transformar a nossa vida, de mexer com o nosso caráter, de transformar o nosso ser. E aí, queridos, passamos por tribulações, problemas financeiros, problemas com os filhos, problemas conjugais, alguns desertos nos sobrevêm. E sabe de uma coisa? Às vezes, ou sempre, esse deserto vai ser um instrumento de poda de Deus na nossa vida. E aí, vai falar amém para um negócio desse, né, Luciana? E a pessoa diz, amém, ninguém vai falar. A gente não quer isso. A gente não quer isso. Mas, irmãos, em nome de Jesus, não sou profeta do caos, não quero aqui profetizar deserto para a sua vida, mas se o deserto está batendo a tua porta, veja-o como a possibilidade de consertar coisas, de transformar coisas, de experimentar a poda de Deus. Porque olha, se Deus está te podando, é porque Ele te ama, é porque você é ramo conectado à videira. Se Deus está podando você, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se o deserto bateu a sua porta, é porque Deus está cuidando de você. E aí, queridos, não desprezemos os desertos de Deus. Não desprezemos esses desertos que são muitas vezes uma forma de Deus nos podar. Agora, sabe como é que Deus nos poda também? Por meio da exortação na sua palavra. Queridos, domingo após domingo a gente vê a igreja. Hoje o Marcelo esteve aqui de manhã, pregou uma palavra maravilhosa. Palavra de Deus para o nosso coração. Palavra atual, vibrante, abençoadora. Abençoa as nossas vidas aqui. Domingo após domingo a gente vê a igreja e a gente recebe uma exortação como essa de agora à noite, uma exortação como a de manhã, que nós recebemos aqui na palavra de Deus. Deus poda a nossa vida fazendo com que a palavra de Deus venha até nós. Já viu isso? Eu citava outro dia aqui na igreja também, né? Você está às vezes um dia emburrado, chateado, chegando no trabalho, chutando todo mundo, né? Dando papo, tão quieto, não quer papo com ninguém. Aí vem um irmãozinho e fala, rapaz, né? Tudo bem que você... Aí vem com um versículo bíblico para você. Aí era justamente o que você não queria ouvir, né? Porque você não queria ouvir aquilo, você não queria conserto, você não queria perdão, você não queria nada. Você queria ficar murmurando, queria ficar mal-humorado o dia todo. Aí Deus vem e te exorta com a palavra quando você menos espera. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus sabe que o nosso coração precisa estar em contato com a palavra dEle. E a poda, muitas vezes, passa justamente pela exortação na palavra. Irmão, irmã, não negligencie essa exortação. Sabe o que eu queria que você entendesse? A quantidade de palavra que tem sido ministrada na sua vida é uma coisa absurda. Tem irmãos nossos, por exemplo, na Arábia, né? No Irã, tantos outros lugares aí, que estão morrendo por causa do Evangelho, porque não podem ler em voz alta um versículo da Bíblia. Uma reunião como essa, então, uma bomba caía na hora, matava todo mundo, né? Uma reunião pública como essa, a gente tem oportunidade
A palavra de Deus está sendo pregada, a exortação de Deus a cada domingo. Irmão, não negligencie a exortação de Deus na sua vida. Deus está falando com você. Deus está falando que você tem que mudar, que você tem que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Você tem que buscar mais a Deus para que coisas comecem a acontecer na sua vida. Então, a exortação na palavra acontece. Mais ainda, o silêncio de Deus. Isso aqui é cruel, né? Lá em casa, assim, às vezes a gente está numa... Sou marido, né, gente? Sou casado, né? Tem uma mulher, né? Como muitos aqui. E tem briga de casal como toda casa. Você, só lá em casa? Não é, né? Vocês também acontece isso na casa de vocês. E assim, quer matar a Cris é ficar em silêncio. Ela quer brigar e eu fico quieto. Ela fica irada. Mas a gente não acaba, né, logo cedendo e tudo. Mas ela quer discutir a relação, ela quer brigar, quer falar, quer botar pra fora. E às vezes eu fico quieto lá, só olhando pra ela assim, né? Mas enfim, o silêncio às vezes mata a gente, não é verdade? Alguns silêncios matam a gente, acabam com a gente. E o silêncio de Deus não é diferente. Às vezes você ora, você busca e nada. Deus não fala. Ou pelo menos você não ouve. Né? Mas Senhor, papa, você fala, você grita, você chora e nada. Sabe de uma coisa, irmãos? Alguns silêncios de Deus são uma poda na nossa vida também. É Deus podando a gente, é Deus testando a sua paciência, é Deus testando a sua longanimidade, é Deus provando a sua fé. E agora, não tenho dúvida que quando passamos por desertos, quando somos exortados pela palavra, quando passamos pelos silêncios de Deus, nós saímos dessas experiências fortalecidos. Assim como uma árvore, ao ser podada, ela fica mais forte para produzir os seus frutos, nós também, quando passamos por algumas podas na nossa vida, nós também somos fortalecidos. E ainda, nossos relacionamentos. Olha, impressionante. Eu já citei para vocês, né? Essa semana eu desobedeci a Júlia aqui, né? Porque eu entrei aqui nessa rua aqui e não podia. Eu estava assim, olha só como é que são as coisas, gente. Olha só, vou confessar um pecado. Vou confessar um pecado para você. Vocês gostam, né? Pastor fala que vai confessar pecado, a turma gosta. Já contei isso aqui na igreja, eu entrava aqui direto nessa rua aqui, que não pode. Quem vem lá da linha amarela, não pode entrar aqui direto. E eu tenho um hábito com as minhas filhas, eu estou no carro, eu fico mostrando para elas o tempo todo o que é certo e o que é errado. Olha, aquilo ali não é legal, essa atitude não é bacana, a gente não pode avançar o sinal. Para quê, né? Fazer isso para uma criança de 7 anos, já, né, a Júlia, a Maria Clara no carro. Até o dia que eu falei que, mostrei para elas que entrar aqui nessa rua é errado, né? Nós não podia fazer, tinha que dar volta lá pelo McDonald's, voltar aquela coisa toda. Semana seguinte, dia seguinte, sei lá, eu estou vindo por ali, o que eu fiz? Direto, né? Papai, você não disse que entrar aqui é errado? E aí de lá para cá, eu assumi o compromisso de fazer o quê? Não entrar mais nessa rua direto. Eu venho porque eu vinha pela Ayrton Senna, direto da Ayrton Senna. Aí eu venho pela Gabinal, pego todo o trânsito, para poder não passar por aqui. Mas essa semana eu estava sem a Júlia no carro, eu entrei direto, viu, gente? Eu vou falar baixo para ela não escutar. Eu fiz. Estava atrasado para a igreja, sempre. Desculpa a igreja, né? É o povo de Deus, é a casa do Senhor. Aí você faz a besteira em nome de Deus. Você faz o errado em nome de Deus. Sabe o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a gente, nos nossos relacionamentos, ou os nossos relacionamentos nos podam. Quer ver uma coisa que mais poda a gente é a relação conjugal. Lá em casa é uma podada todo dia, né? Com a Cris, né? Não tem jeito, não tem para onde escapar. Ela me poda direto e graças a Deus pela vida dela. Relacionamento com as minhas filhas, relacionamento com os meus amigos, relacionamento com os nossos inimigos. Os teus inimigos te podam. Você não quer, mas a atitude deles, muitas vezes, egoísta, traiçoeira, é uma poda de Deus na sua vida. Sabe por quê? Relacionamento faz isso. É um instrumento de Deus para podar a nossa vida. Você briga com o cara, você xinga o cara, você não gosta dele. Mas vou te dizer uma coisa, pode ser um tratamento de Deus, pode ser o cuidado do agricultor podando a sua videira, podando um ramo, para que produza mais frutos ainda. Aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Deus está investindo na nossa vida, investindo para o nosso crescimento. Mas sabe o que eu vejo como pastor? Eu acredito que nós entramos numa espécie de contentamentos perigosos. Sabe que contentamentos perigosos são esses? Ou sabe o que significa isso? Tem pessoas que pensam assim, olha, Deus me limpou, eu vivi o já da limpeza de Deus, certo? Então, tá tudo bacana. Vou para o céu, estou salvo,
sou crente, boto a minha Bíblia debaixo do braço, estou legal. Mas sabe qual é o problema disso? Deus não quer que você se contente apenas com o já. Deus quer que você continue buscando coisas que podem ser transformadas na sua vida e que Ele quer transformar. Sabe, vejamos aqui alguns desses contentamentos perigosos. O primeiro deles é ter Jesus como Salvador, mas não como seu Senhor. Já viu isso? O sujeito fala assim: oh, Jesus é meu Salvador, Ele me salvou, vai me levar para o céu. Agora pergunta se o cara quer obedecer a Deus. Pergunta se ele quer se submeter à palavra de Jesus. Pergunta se ele quer assumir o custo do discipulado. Pergunta se ele quer submeter a sua vontade à vontade de Cristo. Pergunta se ele quer falar: Deus, olha, eu estou com um desejo, eu tenho as condições de fazer algo, e é algo bacana, mas Deus, eu vim aqui para perguntar qual é a tua vontade. O Senhor quer que eu faça isso? Está disposto a ouvir um não de Deus. Tem gente que adora ter Jesus como Salvador, porque vai levar essa pessoa para o céu, mas não quer ter Jesus como o Senhor da sua vida, prestar contas para Ele, aceitar os seus nãos também, se render à vontade de Deus. Tem gente que não quer. É um contentamento perigoso. Sabe qual é um outro contentamento perigoso? Uma ortodoxia desconectada de uma ortopraxia. Que bicho é esse, pastor, né? Isso é de comer ou de quê? Essa expressão ortodoxia significa o pensamento correto, né? Já viu a ortodontia, né? Que é você vai lá no dentista, um ortodôntico, né? E ele bota um aparelho, igual o Alexandre está ali, Alexandre, né? Meu modelo hoje, o Alexandre. Bota um aparelho nos dentes para o quê? Corrigir o dente. Então, a ortodoxia é a verdade correta, ou a verdade que determina, que corrige, certo? Então, algumas pessoas têm o conhecimento correto, creem na verdade certa, creem em Jesus como Salvador das suas vidas, caminham com o Senhor, têm os preceitos bíblicos no seu coração, mas elas não têm uma ortopraxia, e praxis de prática, ou seja, elas têm o conhecimento certo, conhecem a verdade, mas não vivem de acordo com essa verdade. Sabe o que é isso? Isso é exatamente o sujeito que vai para a igreja, é a música, o sambinha que a gente cantava aqui mais cedo, né? É o dá o dízimo, ele vai à igreja, ele lê a Bíblia, mas não é candeia. Irmãos, tem que haver uma coerência, uma conexão entre a nossa ortodoxia e a nossa ortopraxia. O nosso conhecimento de Deus, aquilo que nós já aprendemos de verdade absoluta para a nossa vida, tem que redundar numa prática santa. Tem que redundar num comportamento adequado. A nossa prática, o nosso testemunho tem que ser de acordo com aquilo que a gente crê. Sabe por quê? Senão, nós seremos religiosos hipócritas. Senão, a gente vai vestir uma capa de santidade, vamos ser fariseus como os fariseus do tempo de Jesus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva a sua vida de acordo com as verdades do Evangelho. Fora isso, você não vai ser candeia, como a gente já cantou aqui hoje à noite. Um outro contentamento perigoso é não sei se eu vou conseguir falar, né? Uma departamentalização da nossa transformação. O que é isso, pastor? Tem gente que departamentaliza, sei lá se é isso, né? A transformação. Deus, olha, o Senhor pode mexer nessa área da minha vida. Está aqui, Deus, pode mexer nas minhas finanças. Mas não mexe no meu casamento. Não mexe na relação com os meus filhos. Não mexe em outra área qualquer. Tem gente que tem a capacidade de se contentar com uma área, um aspecto da vida sendo transformado, enquanto existem outros aspectos, outras áreas da vida que precisam de transformação. Irmãos, em nome de Jesus, não é isso que Deus quer fazer. Deus quer transformar a nossa vida como um todo. Deus quer transformar o nosso ser como um todo. Deus quer transformar o nosso coração, nossa mente, nosso intelecto, nossas ações, nossas motivações, nossa prática. Deus quer transformar. Tudo que precisa de transformação, Deus quer mudar. E aí tem gente que fala: não, olha, Deus, olha, você mexe aqui, tá bom? Eu permito que você venha aqui até a sala, mas não entra no quarto, não. Ou não entra na cozinha, não. Ou não vem aqui para esse outro cômodo, não. Aqui eu resolvo, aqui eu boto a minha mão. Tem gente que se apega a algumas coisas na sua vida, algumas áreas, e fala: Deus, olha, aqui eu sou Senhor, aqui eu domino, aqui o Senhor não entra. Deixa que eu faço.
deixa que eu resolvo. Então tem gente que departamentaliza a transformação. E tem gente muito próximo disso aqui que também limita a transformação. Fala assim, Deus, olha, eu comecei a caminhar contigo, o Senhor já mudou algumas coisas em mim, tirou alguns espinhos, algumas ervas daninhas. Tá bom, Deus. Mexe mais não. Sabe, porque está doendo esse negócio, então deixa parar. Transformação dói. Limpeza dói. Não é verdade? A poda dói. Então, Deus, olha, já está doendo demais, já não estou aguentando. Me deixa quieto aqui. Tá bom como tá. E aí, o sujeito, ele se gloria da sua conversão, ele se gloria de ter um encontro com Cristo, mas parou por aí. Eu já dei um exemplo para vocês de uma pessoa que eu conheço. Eu conheço o testemunho dele há 30 anos, há 20 anos quase, mais ou menos isso, né? Eu era um ex-drogado, viu, Clebinho? Um outro cara ainda, pelo amor de Deus. Era um ex-drogado, aquela coisa, ele era um traficante internacional de drogas, e ele conta o testemunho dele, Aí você encontra com ele 15 anos depois, é o mesmo testemunho. Aí você conversa com ele, não tem nenhuma novidade de vida, não tem nada novo, sabe por quê? São pessoas que se contentam com uma transformação para trás, mas não querem continuar mudando, transformando, crescendo, aprimorando para a glória de Deus. Agora a palavra de Deus nos diz hoje que Deus poda aqueles que Ele ama. Deus trata aqueles que estão conectados na videira. E Deus hoje está nos tratando. Avançando um pouco mais, uma outra verdade que eu vejo nesse texto é que se a essência desse tronco principal é a vida, é impossível um ramo permanecer nele sem dar frutos. Ah, irmãos, olha o que eu afirmei. Se você é ramo conectado à videira, se a videira, o tronco principal, é fonte de vida, é impossível permanecer conectado à videira sem produzir frutos. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Briga com ele, não briga comigo não. Olha só, é interessante porque há uma expectativa do agricultor. Muito mais do que desejar, o agricultor espera os frutos. Imagina, ele chega lá, ele planta a vinha, ele bota a semente, a vinha cresce. Há uma expectativa, não é verdade? O agricultor espera que os frutos sejam dados. Interessante porque o texto fala assim, para que dê mais fruto ainda. A poda é para que frutifique muito mais, para que os frutos sejam excessivos, aumentem. E aí, meus irmãos, sabe o que eu vejo? Para a gente avançar um pouquinho aqui, existem frutos que são pessoais, existem frutos que Deus quer que a gente dê, que tem a ver com a videira como um todo, o crescimento da videira. Falando rapidamente dos frutos que são pessoais, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, aqueles que são de Cristo, aí vou fazer um paralelo, aqueles que estão conectados à videira, precisam necessariamente produzir o fruto do Espírito. Sabe por quê? O fruto do Espírito vai ser a marca do discípulo de Jesus. Se você tem o Espírito Santo em você, se a seiva do Espírito, por assim dizer, passa pelos ramos e chega até você, você precisa necessariamente produzir frutos espirituais. Então, alguns frutos, são de ordem pessoal, por assim dizer. Olha só João, o texto que nós lemos, Jesus vai dizer assim, no verso 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Pregando o fruto do Espírito, para ficar só com amor. Irmãos, esse é o maior de todos os mandamentos. Deus quer que você ame. Deus quer que você ame os seus amigos, aqueles que te amem, aqueles que cuidam de você, que se preocupam com você. Mas se fosse só isso, seria mole. Deus quer que você ame aquele que não merece seu amor. O seu inimigo, aquele que te persegue, aquele que te maltrata, aquele que fala mal de você. Deus quer que você ame incondicionalmente, mesmo aqueles que não são dignos do seu amor. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer só a parte boa, amar os nossos filhos, amar os nossos cônjuges quando eles nos amam, amar os nossos amigos, mas Jesus mesmo disse que isso é mole, chupeta, mel na chupeta, como se diz. O grande desafio e um dos maiores frutos que podem surgir na minha vida e na sua vida é o amor de Deus por aqueles que Deus tem colocado para existir do nosso lado. E é aí que a gente tem que demonstrar amor, né? Amar a Júlia, Maria Clara, a Cris, as minhas filhas é mole, morro de paixão, morro mesmo por elas.
da minha vida. É mole. Agora, amar essas crianças aqui da escola, amar nossos inimigos, amar aqueles que nos agridem, que nos perseguem, é o grande desafio do Evangelho para a minha vida e para a sua vida. Amar com graça, com misericórdia, é o que Deus quer. Então, Deus, Ele quer produzir frutos em nós. Deus quer transformar o nosso caráter e fazer de nós pais melhores, cidadãos melhores, amigos melhores, discípulos melhores. Irmãos, Deus quer transformar a minha vida e a sua vida cada vez mais. Olha, a gente precisa entender nessa noite, se não entendemos ainda, que Deus não quer que a gente continue da forma como a gente está. Deus não quer. Eu sei que existem coisas boas em você, eu sei que você tem feito coisas boas pelo reino, mas você pode fazer mais. Deus quer usar mais você, e Deus quer que você dê mais frutos pessoais aqui, frutos que vão glorificar a Deus, como o fruto do Espírito que eu colocava para vocês aqui. Agora, também existem frutos que são para o reino, frutos que têm a ver com a videira, com o crescimento dela. E sabe qual fruto que Deus quer que seja produzido na minha vida e na sua vida? A formação de outros discípulos de Jesus. Ah, irmãos, essa é a última, por assim dizer, incumbência que Jesus deixou a mim e a você. Vão por todo mundo e façam o quê? Não ouvi. Façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, sabe qual é o propósito de Deus para a sua igreja, para a sua videira, para mim, para você? É que eu e você sejamos agentes de Deus na formação de outros discípulos. Se você viver para produzir discípulos, olha a expressão que eu usei até equivocada, para a formação de outros discípulos, eu quero dizer para você que você vai estar dando os frutos que Deus espera que você dê. Irmãos, nós não podemos viver uma fé em si mesmada, para dentro, fechada, dentro de 4 paredes. O nosso chamado é para fora. Eu gosto muito da tradução da palavra, do significado da palavra eclésia do grego, para a igreja. Aqueles que foram chamados para dentro? Não, aqueles que foram chamados para fora. A igreja, a eclésia de Deus, ela foi chamada por Deus para ir para fora, para formar outros discípulos. Você precisa fazer discípulos no seu local de trabalho, fazer discípulos dentro da sua casa, fazer discípulos no seu condomínio. Deus chamou você para isso. O que acontece? Quando você cumpre esse propósito de Deus, o nome de Deus é glorificado. E você mostra que de verdade você é um discípulo de Jesus, porque você o ama. Se você o ama, você cumpre o seu mandamento, como a palavra de Deus diz. E se você cumpre o seu mandamento, você produz frutos para a glória de Deus. E eu quero compartilhar uma última verdade com vocês nessa noite, para caminhar para o final dessa mensagem já. É que aqueles que estão ligados à videira podem pedir o que quiser, que serão atendidos. Cara, que coisa boa. Olha só. Aí, Paulinho, pode pedir o que quiser, cara, que você vai ser atendido. Já imaginou? Já imaginou um poder desse nas nossas mãos, cara? Pede o que você quer, que Deus vai te dar. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, a palavra de Deus diz. Agora eu preciso dar uma notícia para vocês nessa noite. Esse texto, ele faz menção não a um pedido qualquer, indiscriminado, egoísta, para o meu bel prazer. Esse verso 7 tem a ver com a missão da igreja, tem a ver com a missão de fazer novos discípulos, tem a ver com fruto espiritual. O que Deus está dizendo aqui nessa noite é: se você tem uma motivação santa para pedir coisas que vão glorificar a Ele, que vão produzir frutos gloriosos pessoais, de transformação pessoal, e ao mesmo tempo do crescimento da videira, peça que Deus vai te dar. Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite? Orem, clamem a Deus para o crescimento da videira, para que vidas sejam alcançadas, para que o reino de Deus cumpra o seu papel no mundo. Eu gosto muito de Mateus 16, na confissão de Pedro, ou quando Jesus se encontra com Pedro, e ele dá uma revelação para Pedro ali. Ele fala que ele é a revelação, que ele é a rocha. Ele fala o seguinte: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que isso significa? É uma igreja avante,
é uma igreja atuando, é uma igreja que sai, é uma igreja que alcança, é uma igreja que está presente no seu trabalho, é uma igreja que está presente dentro da sua casa, no seu condomínio, porque você é um representante dela, porque você é um instrumento de Deus para levar vida para aqueles que estão mortos lá fora. E aí Jesus está falando, se você tiver compromisso com o reino, se você tiver compromisso com a palavra, se você tiver compromisso em alcançar novas vidas, em fazer discípulos, peça o que você quiser que eu vou te dar. Peça dons espirituais, peça poder, peça autoridade espiritual, peça capacitação do alto, peça intrepidez para falar, peça para que Deus tire de você toda a timidez, que Deus vai te dar para que você produza os frutos que Ele quer que você produza. Irmãos, você que me conhece, sabe que eu creio na predestinação. Eu creio que Deus, Ele nos chamou antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo fala em Efésios. Que Ele nos escolheu, nos separou, não para vivermos uma vida qualquer, mas para a gente viver uma vida de santidade. Fomos eleitos para sermos santos, como o apóstolo Paulo fala. Predestinado para cumprirmos os propósitos de Deus. Mas esse texto fala uma coisa que me faz refletir. Esse texto fala, a título de conclusão, que aqueles que não produzem frutos serão cortados da videira. E quando eu leio esse texto, eu confesso a você que eu entro em crise na minha teologia. Há explicações para ele, mas eu não quero dar essas explicações teológicas para esse texto. Eu queria apenas que você entendesse que talvez a não produção de frutos pessoais e para o reino e para a videira possa ser um indicativo de que alguma coisa está errada na sua vida. Eu não quero entrar no mérito e dizer para você que Deus vai tirar você da videira, que vai me tirar da videira, quem quer que seja da videira, porque nós não estamos dando frutos. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu queria que nessa noite você entendesse uma coisa. Se você não produz frutos, alguma coisa está errada na sua vida. Pode ser que você nunca tenha estado conectado à videira. Pode ser que você nunca tenha se encontrado com Cristo de verdade. Pode ser que você já tenha se encontrado com Cristo, mas que você se acomodou, se contentou com uma transformação inicial e falou, Deus está bom, eu vou parar por aqui. Irmãos, se isso está acontecendo, meu irmão, minha irmã, na sua vida, é tempo de hoje você parar e ouvir a voz de Jesus que diz que aqueles que não produzem frutos, os ramos que não produzem frutos, são cortados e lançados fora. Mas aqueles que produzem frutos, são podados, são limpos, para que produzam mais frutos ainda. E eu queria que você saísse daqui hoje não aterrorizado com a possibilidade de ser cortado, porque eu acho que se Deus trouxe você aqui, é mais uma exortação que você recebe e é a prova do amor de Deus por você, porque Deus quer que você produza frutos e está trabalhando na sua vida. Mas eu queria que você saísse daqui com a certeza de que Deus chamou você para produzir, para dar frutos, e você não pode fechar os ouvidos para esse chamado de Deus para você hoje. Irmãos, em nome de Jesus, isso aqui é para a sua vida e é para a minha vida. Serve para você e serve para mim. Como o Marcelo uma vez falou aqui, a faca, né, que corta aqui. São dois gumes, né? É lá e cá. É lá e cá. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar em Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus para saber a sua vontade, buscar a vontade dEle, nos fortalecermos no Senhor e falarmos, Deus, como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero ir, Deus. A gente tem a capacidade de falar assim, Deus, olha, poxa, a palavra do pastor foi legalzinha hoje, né? Poxa, pena que o fulano não está aqui para ouvir. É com você. É com você. Lembrando o texto de Josué hoje, que o Marcelo pregava, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa os outros. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a responsabilidade, ela é pessoal. Responsabilidade é minha, não importa os outros. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, que nessa noite você assuma a responsabilidade. Como a turma diz, mata a bola no peito, domina para você. Mata a bola no peito e fala, essa eu matei, essa é para mim, a responsabilidade é minha, eu vou seguir nessa direção. Deus chama você hoje, Deus chama a mim hoje, para que nós possamos estar conectados à videira de verdade,
possamos experimentar o cuidado amoroso do agricultor, que é o próprio Deus que cuida, possamos produzir os frutos que Ele quer que nós produzamos e que nós possamos simplesmente descansar, sabedores de que todo o desafio que Deus nos dá, que Deus nos lança, Ele nos capacita. Ele fala assim no texto que eu não li: sem mim nada podeis fazer. Mas se você está conectado à videira, você pode muita coisa. Você pode abrir a sua boca, você pode testemunhar, você pode crescer, porque é Deus quem capacita você. Então, vamos assumir o compromisso hoje, a responsabilidade hoje, matar a bola no peito e falar: essa bola é minha, é comigo, é para mim, Deus falou comigo hoje, fez exortado hoje, e vou assumir essa responsabilidade. Amém? Vamos trazer isso para a nossa vida, vamos produzir os frutos que Deus quer que nós produzamos, que seja assim então, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos cantar uma canção, e na sequência a gente vai orar